Fala galera, eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. E esse é o Martelo Gui. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Eleven? Hoje a gente vai listar os 10 heróis mais subestimados do universo da Marvel. Opa, então bora Bora lá. lá. Em 10º lugar temos Manto e Adaga. Eles fizeram sua primeira aparição na edição 64 da revista Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, que foi publicada em março de 82. Foram criados por Bill Mantlo e Ed Hennigan. O Manto e a Adaga, eles é um duo de herói que funciona muito bem juntos, né? E sozinhos, os dois completamente inúteis. Porque qual que é a ideia, né? É que um poder que eles têm, um meio que anula o outro e equilibra o outro, né? Exato. O manto, ele tem escuridão dentro dele, então ele precisa se alimentar da energia das pessoas. E a adaga, no caso, é a tal da energia que ele se alimenta, né? Ela tem a luz e se a luz não for tirada dela, ela vai acabar se corroendo, explodindo. Enfim. E aí eles ficam nessa coisa de um tirar a energia do outro. Esse lance de yin e yang, assim, né? Sim. Um só existe junto com o outro, né? Uma dupla de heróis aí que se formou como dois amigos e aos poucos foi desenvolvendo um relacionamento e grande parte da história deles nas HQs, eles eram namorados, eram um casal, né? E é muito interessante isso porque, como eles citam nas HQs, o manto ele é completamente a escuridão. Então, até na história original deles, eles eram vigilantes, matavam as pessoas. Os vilões, né? Os vilões. Ele é um vigilante, tipo o justiceiro da vida. Assim. E a adaga, ela é boa, né? Porque ela representa a luz. E ela, com muito empenho, conseguiu convencer o manto a não matar as pessoas e acabaram se tornando heróis, né? Uma curiosidade muito interessante sobre o Manto e a Adaga é que eles encontraram com os X-Men em uma HQ e eles descobriram que eles são mutantes. E outra curiosidade é que existe uma série produzida pela Freeform de 2018 que está disponível no Disney Plus. E o nome da série, obviamente, é o Manto e a Adaga. Uma coisa interessante é que essa ideia não é 100% original, apesar de ser muito boa. Existe um herói, um duo de heróis, na DC, que apareceu no Legends of Tomorrow, as Lendas do Amanhã, que é o Nuclear, que é um esportista e um professor que juntos se tornam um nuclear. Em 9º lugar está Spider-Woman. Jessica Drew, também conhecida como Mulher-Aranha, foi criada por Art Goodwin e Mary Severin. Sua primeira aparição foi em Marvel Spotlight 32 em fevereiro de 77. E ao contrário do que o próprio nome sugere, a Mulher-Aranha não tem nada a ver com o Homem-Aranha, né? Diferente, por exemplo, da Spider-Gwen, que é de fato uma versão alternativa do Homem-Aranha, que é o Peter Parker. A Spider-Woman, ela veio da Hydra, né, na verdade. Ela é uma outra personagem que existe no mesmo universo junto com o Homem-Aranha. Ela até tem alguns poderes aracnídeos, mas não veio da mesma aranha. Não, é outra coisa que não tem nada a ver, até com a própria filosofia do Homem-Aranha, né? Da teia do Homem-Aranha, coisas assim, né? Tem até poderes psíquicos, inclusive, a Mulher-Aranha. Sim. E ela é muito subestimada, muitas vezes, nas histórias, porque acham que ela é mais uma versão do Homem-Aranha, por conta do nome. Só que o nome dela veio do tempo dela de Hydra. E pra você ser um agente da Hydra, você já não pode ser muito fraco. Não, e essa relação da Spider-Woman com o Homem-Aranha, né? Ficou pior aqui no Brasil quando estreou a animação do Miles Morales, do Aranhaverso, no qual tem a Spider-Gwen, e chamaram ela de Mulher-Aranha na dublagem. Eu tenho sido a primeira e única Mulher-Aranha. Ela não é a Mulher-Aranha. Mulher-Aranha é outra É personagem outra que não personagem. tem os poderes do Homem-Aranha. Exatamente, né? Essa personagem está aparecendo aqui, né? É outra pessoa que existe no mesmo universo junto com o Peter Parker. No universo 616, que é o universo dos HQs. Exatamente. A curiosidade sobre a Mulher-Aranha é que ela foi uma das primeiras super-heroínas a ter seu próprio título em quadrinhos. A série solo dela foi lançada em 1978. Em 8º lugar está o Bill Raio Beta. Ele foi criado por Walter Simonson e fez sua primeira aparição em O Poderoso Thor 337 em novembro de 1983. Aí um personagem que já apareceu de maneira sutil 2 vezes no CM, né? Exatamente. Ele tá naquelas esculturas em Thor Ragnarok, né? Onde tem o Coliseu
tem a cabeça, tem uma cabeça de cavalo, É o Bill Raio Beta. é o Bill Raio Beta. E em Guardiões da Galáxia, quando aparece o Howard the Duck, aparece o Apollo, que é o cachorro, a coleção do colecionador, A coleção do colecionador. aparece um cara de costas com um elmo meio asgardiano e uma capa vermelha. Esse é o Bill Raio Beta. E essa referência é porque nas HQs o Bill Raio Beta precisava do martelo do Thor para poder resolver uma parada no planeta dele. E aí ele foi atrás do Thor. Ele pediu pro Odin e o Odin falou, ó, o martelo é do Thor, quiser, Você precisa ganhar do Thor. E aí o que ele fez? ganhou do Thor. Ganhou. O Thor com o martelo, com os poderes do Deus do Trovão, O Bill Raio Beta falou e ganhou. E ainda foi digno de levantar o martelo. e aí foi resolver a parada dele lá. E aí o que o Odin fez? Aí o Odin deu pro Bill Raio Beta o Stormbreaker, pro Thor continuar com o Mjolnir. Exatamente. Depois o Bill Raio Beta devolve o Stormbreaker. O Stormbreaker que também aparece O Rompe Tormentas o Rompe Tormentas, que o Thor faz em Vingadores Guerra Infinita. Sim, para lutar contra o Thanos. Exatamente. Que a gente achou que em algum momento ia aparecer o Bill Raio Beta, né? Não apareceu. Tremendo personagem e muito poderoso. porque Mais poderoso derrotou que o Thor. mas No mínimo mais poderoso que o Thor. e nunca apareceu. Uma curiosidade sobre o Bill Raio Beta é que a aparência dele foi inspirada em um personagem de uma série de ficção dos anos 70. A série se chama Galáctica, Astronave de Combate. O personagem era um Cylon, que é uma raça de robôs que também tinha uma aparência semelhante à de um cavalo. Em sétimo lugar temos Hellcat. Ela foi criada por Ruth Atkinson. A Patsy é uma líder de torcida. Teve até uma série meio que inspirada na Patsy, que é Hellcats. Cadê? Não tem nada a ver. Não, é um personagem que é uma lutadora muito experiente, né? E tem poderes sobrenaturais. Né? Sim. E ela é uma líder de torcida. E ela era do time da líder de torcida, a The Hellcats. Por isso ela usou esse nome de herói. Já fez parte de algumas equipes, né? Como os Defensores, se eu não estou enganado. Herói de Aluguel, eu acho que ela participou também. Exatamente. Inclusive já participou, ela já foi comandada pela Arpia, que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco vai chegar esse lugar aí. Outra personagem extremamente poderosa que, se eu não estou enganado, não deu as caras em lugar nenhum, pelo menos no UCM. E nunca que a gente tenha visto. E é uma personagem muito legal, muito forte. E ela é tipo aquela pessoa que resolve as coisas na mão, no braço. Sim. E tem até, já teve até série de HQ dela. Oi. Então não é qualquer coisa, né? Daria para trabalhar mais sobre essa personagem para mais pessoas conhecerem, né? Porque eu, por exemplo, não conhecia. É uma personagem bem lá do B. Até a gente estudar fazer esse vídeo, eu mesmo não conhecia. Então, e dava para ser mais utilizado. A curiosidade sobre a Hellcat é que a tradução do nome dela nas HQs lançadas aqui no Brasil ficou como Felina, o que tirou toda a essência do nome da personagem. Isso é muito comum, porque muitas vezes eles traduzem as HQs antes de ter a HQ completa. Tipo, eles traduzem os 10 primeiros volumes. E aí no 30º volume eles explicam a origem do nome. Pô, Sim. aí ferrou, porque eu já traduzi de outro jeito lá atrás. Exatamente. E antigamente aqui no Brasil existia muito esse problema, vamos dizer assim, de você sempre traduzir os nomes, né? E o próprio Justiceiro, que é um exemplo muito que a gente comenta bastante, né? A tradução do Justiceiro ficou boa, porque não existe uma palavra em português para dar o mesmo sentido que The Punisher. Sim. Ou até existe o Punidor. Mas não tem o mesmo impacto, né? E acho que Hellcat, eles acharam que Gato Infernal não vai ficar bom. Gatas do Inferno. Então vamos deixar Felina, só que aí tá ok. Em sexto lugar está o Shang-Chi. A primeira aparição dele foi em Special Marvel Edition 15 de dezembro de 1973. Ele foi criado por Steve Englehart e Jim Starlin. Sua primeira série de quadrinhos, Master of Kung Fu, estreou em 1974. Nos anos 70 tinha uma grande epidemia de coisas de Kung Fu, Karatê, muita referência à cultura oriental. E graças ao Bruce Lee. Graças ao Bruce Lee. O Shang-Chi, ele apesar de ser um herói que, em sua essência, é só luta, Kung Fu, Karatê e diversas artes marciais, ele tem os 10 anéis, né? E ele já venceu o próprio Galactus, usando o seu Ki, sua energia, sua força, ele conseguiu vencer o Galactus. Tem sentido? Não! Mas foi assim que aconteceu. E ao longo da história do Shang-Chi, eles foram
anexando poderes no Shang-Chi recentemente. Quando eu digo recentemente É tipo 2008. nos últimos 10 anos aí o Shang-Chi ganhou um novo poder de criar cópias de si mesmo. Tem uns eventos das próprias histórias, acho que dos Vingadores, porque o Shang-Chi já fez parte dos Vingadores. Ocorreu um evento lá no qual ele ganhou um superpoder de poder criar cópias de si mesmo, certo? E esse lance da Marvel fazer um quadrinho inspirado em Kung Fu, já que estava em alta, né, os filmes de Kung Fu, não seria a primeira vez que a Marvel pega uma onda que está vindo nos cinemas para as HQs. Também fez isso com filmes de terror, quando estava em alta, criou HQs de terror para tentar capturar esse público. O próprio Marvel Zombies. Marvel Zombies. Um outro personagem que a gente vai falar já que apareceu numa HQ também foi inspirada por conta dos filmes de terror. Então isso é muito normal de acontecer na indústria de HQs. E o fato dele ser só um lutador em sua essência acaba fazendo ele ser subestimado, achando que ele é um herói lado B, e inclusive ele anda com heróis que tendem a serem mais fracos, que são os heróis de aluguel, Jessica Jones, Cage, Punho de Ferro, outras duas pessoas que a gente vai falar daqui a pouco. Já. Então, apesar do Shang-Chi ser subestimado, por hora nessa lista aqui, foi o único que conseguiu emplacar algo nos cinemas, né? Sim, e emplacou algo muito bom. E uma coisa muito legal sobre os filmes do Shang-Chi é que tem um consultor. A Marvel contratou um consultor para as cenas de luta. E quando eu li isso, fez todo sentido. E você lembra das lutas, principalmente da luta do pai do Shang-Chi contra a mãe do Shang-Chi? Tem muita referência desses filmes. Sim, do Tigre e o Dragão, principalmente. E ficou muito bom. Uma curiosidade sobre o Shang-Chi é que ele treinava, né, as artes marciais até mesmo quando ele estava dormindo. O pai dele era tão rigoroso nesse treinamento que criou um dispositivo de realidade virtual que tinha como objetivo garantir que ele treinasse até mesmo quando estivesse dormindo, sonhando. Então nem mesmo nos sonhos dele ele era poupado. E anos depois foi revelado que o Shang-Chi passou por procedimentos de alquimia. Porque sim. É aquela coisa de, às vezes o personagem fica um pouco mais fraco do que eles imaginaram e eles adaptam certos aspectos para uma coisa específica. Sim, é porque entra naquele negócio que a gente já comenta várias vezes aqui. Aí você pega o Shang-Chi, um ser humano normal, sem poderes, lutando ao lado dos Vingadores. Você tem personagens, Capitão América, o Homem de Ferro, Thor. Aí você, esse cara precisa ter algum upgrade para poder justificar ele estar ali. E às vezes o upgrade é só em uma HQ para uma coisa específica. Tem uma HQ que o Homem-Aranha solta ácido com a boca. E outra eles jogam espinhos pela mão. E aí eles ignoram isso depois. Em quinto lugar está Quasar. Sua primeira aparição foi em The Incredible Hulk 234 de 1979. Ele foi criado por Roy Thomas e John Buscema. Um personagem cósmico, com poderes cósmicos, capaz de voar, rajadas de energia, e provavelmente metade das pessoas que estão assistindo nunca nem ouviram falar dele. Inclusive, é um personagem tão escanteado, mas tão escanteado, que eles pensaram na Kamala Khan, que tem os poderes dela, que tem a história dela. E em vez de dar os poderes da própria Kamala pra Kamala, não. Vamos pegar o bracelete do Quasar, tirar dele e juntar com a Miss Marvel para poder fazer. Eu não sei que sentido tem os braceletes de Quasar com a Miss Marvel, que era uma inumana, para ela virar uma mutante no final da série. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Mas é para mostrar o quão escanteado é o Quasar, mesmo Sim. sendo extremamente poderoso. Poderia facilmente ser usado, né? E tirar um pouco disso de mais do mesmo, né? Sim. Um personagem extremamente poderoso, como a gente disse, com poderes cósmicos. Se eu não estou enganado, já foi recrutado pela SHIELD, com a capacidade de voar, rajadas de energia, consegue criar um campo de proteção, né? Usando os braceletes do Quasar. Porque tudo vem do bracelete, né? Exatamente. A curiosidade sobre o Quasar é que o nome completo dele é Wendell Elvis Vaughn. O nome Elvis foi adicionado pelo seu pai, que era um grande fã de Elvis Presley. Em quarto lugar, temos Colleen Wing. Ela fez sua primeira aparição em Marvel Premiere 19 em 1974. Foi criada por Doug Moench e Larry Hama. Pra quem não sabe de quem a gente está falando, Colleen Wing também fez uma aparição não no UCM, mas... que é muito complicado usar aquilo como você. Mas ela apareceu na série do Punho de Ferro, que também não é
a melhor série. É uma das séries já feitas. Ponto final. A Colleen, ela tem poderes de samurai, né? Ela tem artes marciais, usa espada e ela também é muito boa com tecnologias. Isso também é abordado bastante na própria série do Punho de Ferro. E até ela comenta, o nas HQs comenta algumas vezes chamada de samurai cibernética, porque ela tem essa coisa do samurai e essas coisas de tecnologia, computadores e tudo mais. Juntando os dois mundos, né? O velho mundo o velho mundo com... E ela é extremamente forte. Ela é extremamente forte e muitas vezes escanteada nas próprias HQs. Então, ela já tá num grupo de heróis que já são escanteados. já tá no grupo dos heróis lá do C. E acaba tendo que são muitos anos de história, certo? Então é muito personagem e alguns acabam ficando de fora. Mas a Colleen Wing, além de ser importante para a história do Punho de Ferro, já fez a aparição em diversos outros super-heróis, sendo parceira de diversos outros grupos também. Ela meio que ficou... Da equipe ali que a gente chama de herói de aluguel, que tem várias pessoas, ela meio que é uma consultora muitas vezes. Sim. Então, é aquele personagem que tá ali... faltou aqui... Uma coisinha pra ele achar alguma coisa. Faltou um hacker aqui com uma espada, ó. Colleen Wing espada. Então, as aparições dela aqui muitas vezes são curtas. Sim. Mas muito boas. A curiosidade sobre a Colleen Wing é que, né, como vocês já falaram, ela é especialista em tecnologia, computação. Então ela fundou uma empresa de segurança cibernética chamada Wing Enterprise na série de quadrinhos Heróis de Aluguel. Muitas vezes atuando como uma consultora dos heróis de aluguel, que sempre troca a equipe, sempre troca os personagens. Basicamente, herói de aluguel, o Homem-Aranha facilmente podia fazer parte do herói de aluguel. Ah, sim. Que é um bando de pobre fudido que tem poder. Em terceiro lugar, temos Mystic Knight. Ela fez sua primeira aparição em Marvel Premiere 21 em 1975. Foi criada por Tony Isabella e Arvel Jones. É a amiguinha da Samurai Cibernética, né? Sim. Teve aí uma fatalidade, ela perdeu um braço e aí substituiu esse braço. Como perdi o braço, eu vou fazer? Vou colocar outro. Colocar outro aqui, completamente normal nas HQs aí. Mas fora essa piada que a gente tá vendo aqui, é outra personagem extremamente poderosa, extremamente habilidosa, era uma ex-detetive da polícia, certo? Com habilidades de investigação e coisas do tipo. Do nível Jessica Jones ali. Isso mesmo, e agora com um braço mecânico, um braço cibernético, o que torna ela mais poderosa. Faz muitas coisas, inclusive dá ela mais força. Exatamente. E uma das personagens aí que teve um relacionamento duradouro com o Colossus, né, dos X-Men, fazendo assim participações em algumas HQs dos próprios X-Men. Sim. E sendo citada muitas vezes sem aparecer. Uma curiosidade sobre a Mystic Knight é que ela teve um relacionamento com o Punho de Ferro. Eles chegaram a ficar noivos, foram morar juntos, ela até achou que estava grávida dele, mas aí tudo não passou de mal entendido. Em segundo lugar está o Cavaleiro da Lua. A primeira aparição dele foi em Werewolf by Night 32, publicado em agosto de 75. Ele foi criado por Doug Moench e Don Perlin. O Cavaleiro da Lua, que é toda aquela ideia egípcia, né? Morreu no Egito, o Khonshu trouxe ele de volta. E daqui é uma das primeiras pessoas que tem algo dele, 100% dele. Exatamente, né? Juntamente com o Shang-Chi, que teve o filme, o Cavaleiro da Lua, tem a série, né, no Disney Plus, série muito boa, diga-se de passagem. Temos muitas ressalvas sobre a adaptação, né? Não, mas como série ela é ótima e funciona super bem. Exatamente. E estamos todos ansiosos para ver outras aparições, porque é um personagem, além de ser imortal, muito poderoso, é meio maluco. É a graça do personagem. Mas isso é o que faz ele ser o Cavaleiro da Lua, certo? E relembrando aqui algo que a gente comentou anteriormente, ele apareceu pela primeira vez em Werewolf by Night, que era uma HQ sobre o lobisomem. Especificamente sobre o lobisomem, ele era só um vilão do lobisomem. Exatamente. E por que criaram a HQ do lobisomem? Porque na época ali os filmes de terror estavam ficando em alta e a Marvel falou, poxa, vamos pegar esse público aí pra nós. E aí criaram a HQ, Werewolf by Night, que inclusive tem um filme que é 1 hora de duração, né? O especial de Halloween da Marvel é o Lobisomem da Noite. E o Cavaleiro da Lua, ele foi só um vilão que foi contratado lá, só que o personagem foi tão legal, tão bem escrito, a relação dele com a Lua, se movimentar pelas sombras e tudo mais, que ele acabou caindo nas graças do público e lançado solo mais vezes, e inclusive fez parte dos Filhos da Meia-Noite. Exato. E uma coisa
Por que ele é muitas vezes subestimado? Porque ele é meio imprevisível. Só que, quando ele tem uma missão, poucas coisas impedem ele. Pra mim nada impede ele, né? Porque ele é imortal, ele vai até fazer, né? A curiosidade é que as principais personalidades dele são Mark Spector, Cavaleiro da Lua, Steve Grant e Jake Lockley. Mas com o passar dos anos, ele criou outras personalidades. E ele até usou o nome e adotou personalidade de outros personagens, como Wolverine, Homem-Aranha e Capitão América. Em primeiro lugar, temos Mockingbird, a Arpia. Ela apareceu pela primeira vez em Astonishing Tales número 6, publicado em junho de 71. A gente fala, o Cavaleiro da Lua tem a coisa, já apareceu na série, tem um outro que já apareceu até no CM aqui. Sim. Só que quando a gente fala da Arpia, da Mockingbird, que veio traduzido como Arpia, ela apareceu nas séries da Marvel e Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série que nem canônica é mais. Sim. Apareceu no CM em mais de um filme e ninguém repara. Eu mesmo não reparei. Aí fala, quem que é essa mulher, pô? Quem que é? Bota aqui pra gente ver. É a esposa do Gavião Arqueiro. Bate essa tora, hein? Uma das melhores agentes da S.H.I.E.L.D., melhor, é uma vez citada melhor até que a própria Natasha. Sim. Extremamente poderosa de espiã, fala várias línguas, consegue invadir lugares, hackear as coisas. E eles meio que falam um pouco disso em Gavião Arqueiro. Inclusive foi um segredo que eles guardaram até Gavião Arqueiro, né? E até o final da série. Até o final da série, porque ela teve sua primeira aparição ali em Vingadores, Era de Ultron, né? Quando foi revelado que o Gavião Arqueiro tinha uma família. Se eu não estou enganado, essa história é baseada num universo paralelo da Marvel, onde o Gavião Arqueiro tem uma família e tal. E ali apareceu ela lá e todo mundo ficou, mas ninguém sabia dessa mulher? Como é que ninguém sabia dela? Aí só em Gavião Arqueiro foram explicar que não, ela era uma agente da S.H.I.E.L.D., ela estava escondida. Cara, isso foi uma sacada muito boa, apesar de que em Vingadores Era de Ultron, o Gavião fala que pediu pro Nick Fury apagar todos os registros que ela tinha, pra ninguém saber que ela existia. E eles acharam um relógio dela, aí todo o que comprovava a sua existência. Uma personagem subestimada nas HQs e também nas séries. E também nas séries, porque até ela teve uma participação recorrente em Agents of S.H.I.E.L.D., ela acabou indo de base ali pra quinta, sexta temporada, se não me engano. Mas ela já era escanteada numa série que é escanteada. Então, que já era uma série meio lado B ali do universo. Uma curiosidade sobre a Arpia, e acho que vocês não falaram o nome dela, mas é Bobby Morse, é que em uma luta contra a Supéria, ela foi gravemente ferida. E ela provavelmente morreria. Mas o Clint, né, porque na época eles já eram casados, ele decide injetar nela uma mistura do soro do super soldado do Capitão América e a fórmula do infinito do Nick Fury. E aí o Fury vai contra essa decisão dele, falando que ele vai condenar ela a uma vida, uma existência eterna. Só que para não perder ela, o Barton vai e aplica o soro mesmo assim, fazendo que ela se torne um híbrido dos dois heróis. Não sabia dessa, hein? Eu também não, e isso torna ela mais interessante. Exatamente, mais um bom motivo pra usar essa personagem, rapaz. É por isso que ela tá em primeiro lugar. Exatamente, olha aí. É verdade. É justamente por conta disso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Pois é, toda semana tem vídeo, a gente tem shorts. Segue a gente lá no Instagram, na descrição do vídeo tem o link pra você ir lá pro Instagram. Ou pro grupo do WhatsApp. Opa, e onde é que tá o link do grupo do WhatsApp? Está também na descrição do vídeo. Maravilha, e deixa aqui nos comentários qual outro personagem você acha que é muito subestimado. E quais desses você não conhecia. Bom, além da Mystic Knight, né? Então até o próximo vídeo, galera. Falou!